Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, chegando com mais uma leitura da Bíblia Sagrada. E quero convidar você a estar conosco nesta leitura, lendo hoje o capítulo 8 do livro de Romanos, ou da carta aos Hebreus, Romanos não, Hebreus. Vamos ler o capítulo 8, vai falar sobre a excelência do ministério de Cristo. Você sabia que o ministério de Cristo foi excelente? Claro, você poderia dizer, pastor, nem precisava dizer, porque imagina, Cristo, Filho de Deus, o ministério, óbvio, seria excelente. Mas aí, quando ele fala de ministério excelente, é que ele vai fazer uma comparação entre o que Moisés fez, a lei de Moisés e a graça de Deus, entendeu? E vai trazer, então, esse paralelo, mostrando que a graça é muito mais excelente. A graça diz respeito a você e a mim. A graça é que trouxe para nós o verdadeiro acesso à presença de Deus pela fé. Então vamos lá, acompanhando. Peço mais uma vez que você continue nos acompanhando, lendo a Bíblia conosco. Não deixe de ler, tá? Todos os dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser notificado quando algum vídeo ou quando o capítulo do dia for colocado no YouTube, você possa ser notificado, tá bom? Diz assim, então, a carta aos Hebreus, capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então você percebe que todos os sacerdotes que trabalharam desde a antiga aliança, Arão, os filhos de Arão e muitos outros sacerdotes da tribo de Levi, todos eles trabalharam no tabernáculo feito pela mão dos homens. Todos eles trabalharam de acordo com a orientação humana. Mas o Senhor Jesus, ele então é o sacerdote que entrou no tabernáculo onde o próprio Deus fundou esse tabernáculo. Não foi o homem. Lá está o Senhor Jesus. Diz o verso 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte Sinai te mostrou. Deus avisou, Moisés, eu lhe dei no monte Sinai a figura do tabernáculo e eu quero que você escreva ou você faça o tabernáculo da maneira como eu te mostrei no monte Sinai. Mas agora, falando de Jesus Cristo, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque, veja, o tabernáculo que Moisés fez, deixa eu marcar aqui, o tabernáculo que Moisés fez, ele foi uma sombra do tabernáculo que está nos céus. Ou seja, o que Moisés fez foi a cópia daquilo que Deus disse, assim eu quero que você faça, Moisés. Agora, o Senhor Jesus, hoje,
ele é o sacerdote exatamente deste tabernáculo que Deus criou, que o próprio Deus criou para a nossa salvação. Por isso ele tem melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, falando que a primeira aliança, ela não conseguiu salvar o homem, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então nós temos duas alianças. Nós temos a aliança antiga e aí nós temos uma nova aliança. Você percebeu que o Novo Testamento sempre fala de nova aliança? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, Deus está dizendo, eu fiz uma aliança, mas eles não atentaram para a minha aliança, quando eu os tirei da terra do Egito. Mas eu vou fazer uma aliança com eles. E aí entra essa aliança de Jesus Cristo, porque verso 10 está escrito: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. E qual seria então a aliança? Disse Deus: porei minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E é verdade, hoje nós precisamos aprender sobre Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos faz conhecer Deus. O problema hoje é que as pessoas estão tão envolvidas em outras coisas, que elas estão deixando de conhecer a Deus, porque estão desprezando a palavra, essa aqui mesma, que foi plantada, essa aqui é a Bíblia, que foi plantada para semente em nossos corações. Então a pessoa deixa de praticar a Bíblia, de ler a Bíblia, e acaba ouvindo apenas histórias, apenas relatos que os outros dizem e contam. E o Senhor diz: porque serei misericordioso com suas iniquidades. Quando Deus estabelecesse a última aliança ou a segunda aliança, ele disse: seria misericordioso com as nossas iniquidades, com as suas iniquidades, e dos seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Isso aqui é interessante, porque quando Deus nos perdoa, Ele não fica jogando na nossa cara os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então, Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Por isso, eu venho aqui mais uma vez dizer que nós vivemos debaixo de uma nova aliança que foi constituída pelo sangue de Cristo Jesus. Neste caso, meu amigo e minha amiga, nós não temos que seguir o modelo de Moisés. Hoje nós temos que seguir o modelo da graça que nos é apresentada por Cristo Jesus, nosso Pai. Então, na lei de Moisés, havia muitos regulamentos, havia muitas ordenanças. Aqui na lei de Cristo, na nova aliança, a única coisa que Deus pede é que você e eu amemos a Jesus de coração, que nós acreditemos em Jesus, aquele que deu a vida por nós, que está sentado hoje no tabernáculo, como diz aqui o versículo, né? Olha só, hoje ele está sentado no tabernáculo que Deus fundou.
Hoje ele está no tabernáculo, ele é ministro no santuário, ministro no tabernáculo que Deus fundou. Hoje ele está lá. E o que ele faz? Ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que está entre a velha e a nova aliança, para dizer a você e a mim: você só precisa aceitar a minha palavra no seu coração. Como ele diz aqui, porei as minhas leis no seu entendimento, né? Do coração procedem maus desejos, paixões, inclinações. Porém, aquele que tem o seu entendimento espiritual iluminado e é regenerado passa a ter a palavra de Deus firme dentro de si. E essas pessoas, elas se tornam obedientes à palavra de Deus, elas se voltam para Deus, elas se tornam obedientes ao Altíssimo e, consequentemente, ela vai deixando para trás aquela vida de pecado, de erros, ela vai perdendo o prazer naquilo que é mal. Por isso nós precisamos nos envolver cada vez mais com a palavra de Deus, que é a força que fortalece o nosso coração. Eu quero terminar essa leitura dizendo o versículo 2, que me chamou a atenção, que Jesus é ministro no tabernáculo que Deus construiu, tá? E é muito mais forte esse tabernáculo, que foi diferente do que Moisés fez, porque, vamos assim dizer, o que Deus mandou Moisés fazer, o que Moisés fez foi uma cópia. O tabernáculo onde Jesus Cristo está hoje é o tabernáculo verdadeiro. Moisés fez uma cópia, mas hoje Cristo está no tabernáculo verdadeiro, onde ele pode interceder por nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, muito obrigado por ter o Senhor Jesus Cristo como aquele que assenta no tabernáculo verdadeiro para dizer a cada um de nós: venha, meu filho, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está proposto desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Ó Pai querido, eu agradeço ao Senhor e entrego sim a vida de todos que estão orando conosco. Por favor, não deixe essa pessoa na mão dos inimigos enganadores que usam a palavra para tentar tirar proveito próprio, mas que esta pessoa e eu possamos cada dia estar crescendo para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã vamos falar do capítulo 9 e a imperfeição da primeira aliança. Então nós vamos ver ainda, falando aqui sobre a imperfeição da primeira aliança. Por que que a primeira aliança não pôde salvar o ser humano? São 28 versículos e é importante. Amanhã, domingo, por favor, vamos sentar com um pouquinho mais de tempo para nós conversarmos sobre as imperfeições da primeira aliança, tá bom? Espero você. Nosso devocional amanhã estará imperdível. Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.